3, o primeiro sinal, água em vinho. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2022, Revista dos Jovens CPAD. Tema: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Estamos estudando sobre os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João e hoje é a lição de número 3, o primeiro sinal, água em vinho. Você está na Escola Bíblica Dominical. Queremos informar a você que as lições serão agrupadas em playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que acessou pela primeira vez o nosso canal, é muito bem-vindo também. Então, fique conosco. Vamos ao cabeçalho da nossa lição. Lição de número 3. O tema é o primeiro sinal, água em vinho. Texto principal. O texto principal está no Evangelho de João, capítulo 2, e versículo 11, que diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos para o resumo da lição. Resumo da lição: os sinais que Jesus realizou visavam fazer com que o reconhecessem como o Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Filho de Deus encarnado. Vamos para os objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: explicar a importância do primeiro sinal realizado por Jesus Cristo. Segundo objetivo: apontar a narrativa e o contexto do primeiro sinal realizado por Jesus. E o terceiro objetivo que deve ser atendido pelo professor em sala de aula é conhecer a respeito do significado do bom vinho. Muito bem, meus queridos irmãos, no primeiro ponto nós vamos estudar mais que um milagre, também estudaremos os seus subitens. No segundo ponto, nós vamos estudar a narrativa e o seu contexto da Galileia, vamos também ver os seus subitens. E no terceiro ponto nós vamos estudar o bom vinho e qual é a mensagem de Deus para Israel e para a igreja do Senhor hoje. Então convido você a ficar conosco, assista esse vídeo até o fim, que a aula está maravilhosa. Querido professor, professora, explique aos alunos que a partir dessa lição estudaremos alguns sinais realizados por Jesus e narrados somente no Evangelho de João. Em seguida, faça a seguinte pergunta aos alunos: qual era o propósito de Jesus ao transformar a água em vinho? Ouça os alunos com atenção e incentive a participação de todos. Em seguida, explique que o propósito era revelar o poder de Jesus sobre a natureza. Diga que Jesus Cristo não mudou e continua a realizar milagre, seja de qualquer natureza. Contudo, os milagres têm sempre como alvo glorificar a Deus, demonstrando o seu poder. Nesta lição, estudaremos o primeiro sinal realizado pelo Senhor Jesus Cristo na região da Galileia. O Filho de Deus realizou este sinal com o objetivo de revelar a sua divindade e o seu poder transformador. Somente ele pode transformar o homem pecador. Alguém já declarou que o pecado deforma, a religião reforma, mas somente Jesus Cristo pode transformar o nosso interior. Veja que o vinho no casamento significava a alegria e o fato dele acabar em plena festa mostra a tristeza. O que fazer quando a alegria termina? É preciso voltar para perto de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, fonte de alegria perene e vida.
Muito bem, meus irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser. O primeiro pedido é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. Segundo pedido, assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens e muito mais para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido é, caso você queira, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para todos nós. Comente aí como está a sua escola bíblica dominical. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Estamos na Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2022, Revista dos Jovens, CPAD. O tema do trimestre é Jesus, o Filho de Deus. Estamos estudando sobre os sinais, os ensinos de Cristo no Evangelho de João. E hoje a lição de número 3, que tem como tema o primeiro sinal, água em vinho. Primeiro ponto, mais que um milagre, um sinal. Veja que o cenário do milagre é a pequena vila de Caná da Galileia, que recebia essa designação específica por existir outra Caná na Síria, ao nordeste de Israel. Eu vou mostrar para você aí na tela o mapa de Caná da Galileia, região que possuía a mais famosa e mais fértil planície de todo o país. Agora, não podemos perder de vista a singularidade do Evangelho de João, como foi destacado no primeiro capítulo. Singularidade essa que se expressa inclusive na seleção de 7 milagres como sinais da divindade de Cristo. Nesse sentido, é importante notar que estes sinais são realmente indicativos específicos da deidade de Cristo. E é, meus irmãos, sob esse prisma, portanto, que devemos olhar para o milagre realizado em Caná da Galileia. Segundo ponto, a narrativa e seu contexto. É importante lembrar, irmãos, que João é o único evangelista que registra eventos ocorridos no primeiro ano do ministério de Jesus Cristo. Dentre eles, este é o primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho em Caná da Galileia, assim identificada para distingui-la de outra Caná, localizada na Síria, ao nordeste de Israel. Essa Caná é a terra de Natanael. Caná era uma pequena vila. Veja agora no mapa a localização desse povoado. Veja, meus queridos irmãos, que naquela festa de casamento faltou vinho. A falta do vinho foi o fator que desencadeou a busca por Jesus. Um incidente inesperado põe Jesus em cena. A falta de vinho levou sua mãe a procurá-lo, numa indicação de que esperava dele uma solução para o problema. Veja, meus queridos irmãos, Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 em diante. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também estavam ali. Haviam sido convidados para o casamento, tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus lhe disse: "Não tem mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher?" E outra versão diz: "Que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou." Veja que a declaração feita por Jesus a Maria faz-nos entender com clareza que o relacionamento entre eles não era apenas natural, entre mãe e filho, mas, acima de tudo, espiritual. Estava ali uma serva de Deus totalmente consciente da missão que recebera desde quando disse: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Lucas capítulo 1, versículo 38. A sua consciência espiritual é revelada no cântico que Lucas registra: "A minha alma engrandece ao Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Você acha isso em Lucas capítulo 1, versículo 46 até o 48. Percebe-se uma certa ansiedade de Maria para que Jesus iniciasse seu ministério, pois Maria sabe que ele é Deus. Como homem, Jesus sempre foi sujeito aos pais em tudo. Veja Lucas capítulo 2, versículo 51. Entretanto, Maria tinha consciência de que ali não estava somente um filho comum, mas o Filho de Deus encarnado para uma grande missão prestes a ser executada. É a essa hora que Jesus refere-se quando fala a Maria, em uma comunicação claramente de cunho espiritual de ambas as partes. Veja João capítulo 2, versículo 4, o versículo que nós lemos, que diz assim: que tenho eu contigo, mulher? Tanto que, logo em seguida, a sua mãe já orienta os serventes da festa que seguissem as ordens de Jesus. Ela disse: faça tudo o que ele disser. Maria disse isso porque ela sabia que Jesus, o Deus presente, tinha uma solução para aquele problema, a falta do vinho. Terceiro ponto, o bom vinho. Continue conosco, a aula está maravilhosa. Uma mensagem para Israel. Veja, meus queridos irmãos, o que diz-nos o texto, versículo 7 em diante. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Veja, meus irmãos, que esse milagre também nos faz lembrar de que Deus estava iniciando a produção de um novo vinho. Havia esgotado todas as possibilidades com a vinha de Israel. Isaías capítulo 5, versículo 1 até o 7. Eu quero ler essa referência com você. Isaías capítulo 5 diz assim: a canção da vinha. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto, derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Agora veja, meus queridos irmãos, a conclusão que faz o profeta. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava a justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava a retidão, mas ouviu gritos de aflição. A sua igreja surgiria como fruto desse milagre de transformação. O encher as talhas e transformar a água em vinho representava a chegada de um tempo de verdadeira alegria
disponível não somente para Israel, mas também para todos os povos em um novo concerto. Quando o vinho se acaba, veja que o milagre das bodas de Caná traz para todos nós uma grande lição espiritual. O perigo de ter Jesus na festa e ainda assim não desfrutar dele como fonte de alegria. Isso pode acontecer em meio à prática religiosa, quando nos acostumamos com liturgias frias, práticas rotineiras que não expressam mais um profundo sentido de comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pior do que isso, corremos o risco de entreter-nos com vinhos desse mundo, fontes de alegrias mundanas, aprazíveis aos nossos próprios desejos. Em situações assim, Jesus está no recinto, mas a alegria que nutrimos não vem dele, por mais que pareça dramático. Por vezes, a única saída é esse vinho mundano acabar. Se continuarmos vivendo embalados por outras fontes de alegria, jamais conseguiremos apelar para Jesus e esperar dele, e somente dele, um milagre de transformação. Um estado de engano assim comprometeria nossa eternidade. Precisamos reconhecer que tudo aquilo que as alegrias, que os prazeres e as oportunidades dessa vida podem proporcionar-nos, seja lícito ou não, jamais nos satisfazem e são passageiras. Meus irmãos, quando entendemos essa realidade e essa consciência chega, o que devemos fazer? Voltar-nos para Jesus com profunda contrição, ouvi-lo e fazer a sua vontade e não apenas parcialmente. Fazei tudo quanto ele vos disser, João 2, versículo 5. Se o obedecermos, ele certamente nos encherá da água, da palavra, do Espírito que produz em nós profunda alegria e paz. Muito bem, meus queridos irmãos, estudamos a respeito do primeiro milagre realizado por Jesus como sinal de sua deidade. Os discípulos já haviam declarado ter achado o Messias. Agora tinham a oportunidade de vê-lo manifestando a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Portanto, meus queridos irmãos, conservemos firme a nossa fé e esperança nesse Salvador eterno. Muito bem, meus irmãos, estamos concluindo essa lição. Aguardo você na próxima semana. Não deixe de ativar o sininho de notificações e também comentar. Sua participação é muito importante para o nosso canal. Deus te abençoe hoje, sempre e até a próxima semana.